Alô, alô, amiguinhos do canal do Universo Compartilhado. Tranquilo e sereno, beleza pura. Vamos falar de uma série que está em cartaz no catálogo da Netflix, da Vermelhinha. Falando sobre mais uma série desse universo do escritor e criador Mike Flanagan. Nós já falamos sobre esse cara aqui no canal em outras 3 situações. Se você voltar uns vídeos aí para trás, você vai ver que a gente já falou de Missa da Meia-Noite, maravilhosa. Nós já falamos de A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. 3 séries de terror, mas de um terror diferente daquele terror que a gente está habituado, que você sabe do que a gente está falando, né? Naquele terror que a gente chama de terror de shopping center, que é uma sequência de sustos baratos e sempre com um grupo de jovens, aquela mesmice de sempre, à la Pânicos da Vida e Sexta-feira 13 e etc. O Mike Flanagan ele criou um universo de terror, de horror, muito interessante e muito inteligente. E uma das coisas mais bacanas desse cara é que ele reaproveita nas séries dele atores de uma determinada série. Então, por exemplo, Missa da Meia-Noite, ele pega alguns atores e reaproveita em Maldição da Mansão da Residência Hill e Maldição da Mansão Bly. E aqui nessa série nova que nós vamos falar agora, que é o Clube da Meia-Noite, ele faz a mesma coisa. Ele pega uma galerinha dessas outras séries e reaproveita aqui, obviamente, com outros personagens completamente diferentes. Isso é uma sacada, quer dizer, isso é uma sacada que mostra a assinatura do Mike Flanagan. É muito interessante. Ele trabalha com atores tão bons e não tão conhecidos, então ele reaproveita dentro dos seus trabalhos. Eu acho isso brilhante e super original. Então, Clube da Meia-Noite é a nova série do Mike Flanagan, série aí com seus 10 episódios. Interessante, eu me antecipo a dizer aqui que das 4 séries dele, essa é a mais fraca, porque as outras são tão boas, principalmente a Missa da Meia-Noite, que me chocou bastante pro lado bom da coisa. Eu fiquei tão bem impressionado com Missa da Meia-Noite. Aliás, tem vídeo dessas 3 séries, tá, anteriores do Mike Flanagan aqui no canal. É só você voltar vídeos aí para trás. Então eu fiquei tão bem impressionado com Missa da Meia-Noite que é difícil alguma para mim barrar essa primeira. Mas todas as outras, a Mansão Bly, a Residência Hill, são muito boas e muito impactantes. Então o Clube da Meia-Noite, dessas 4, para mim, é até em 4º lugar, vamos dizer assim. Mas é uma série boa. Eu só acho que ela não termina tão bem como eu gostaria. Porque ela termina de uma forma que ela deixa para você um gancho para uma nova temporada. Coisa que as outras não fizeram. As outras, elas resolvem a situação naquela temporada ali. Pode ser até que tenha uma segunda, mas ela já resolve a história naquela temporada, naquela primeira temporada. O Clube da Meia-Noite é a única que não resolve. Quer dizer, resolve alguma coisa, mas deixa uma porta aberta para a segunda temporada. Isso eu já não curto muito. Isso é uma coisa que me dá uma derrubada, porque você sabe que a série não vai terminar, que ela vai deixar esse gancho. E o gancho para mim não foi tão convincente. Mas a série como um todo, ela é boa. Ela tem momentos de tensão, ela tem momentos que surpreendem, ela tenta fazer uns plot twists no meio da temporada. É interessante, o elenco é afiado. Aqui é o seguinte, a narrativa é um grupo de jovens que estão com doenças terminais. Então, todos sabem que de alguma forma, em algum momento, vão morrer. Então, suas famílias internam esses jovens numa casa, né, como se fosse um hospital, um hospício, vamos dizer assim. Não é, na verdade, nem um hospital. É como se fosse um hospício, só que em vez de gente perturbada, é para doentes terminais. É uma casa muito antiga, imponente e tal, até bonita por fora, parece uma grande mansão, super bonita e tal. As famílias internam esses jovens nesta casa. E lá existe uma senhora que é como se fosse uma espécie de uma psicóloga, uma terapeuta. Ela cuida deles, ela conversa com eles, ela faz reuniões quase que diárias com eles, a fim de ajudar, obviamente, a cabeça de cada um deles, que você imagina o que não passa na cabeça deles, estando com doenças terminais, longe de seus entes queridos, num local remoto, isolado.
Só que, obviamente, Mike Flanagan não ia deixar para trás e iria contar nessa história que existe alguma coisa nesta casa muito estranha, nos porões dessa casa, algo muito estranho acontece que dá todo o tom fantasmagórico à série Clube da Meia-Noite. E voltando a falar dos jovens aqui, esse grupo de jovens, todos os dias, à meia-noite, eles se reúnem numa das salas dessa casa, onde tem uma lareira, uma sala super gigante, com uma mesa muito grande. Eles se reúnem ali para cada um contar uma história de fantasmas. E também o interessante aqui é que cada um que conta essa história, na história desses jovens, os personagens são eles próprios. Só que, obviamente, como outros personagens, mais uma sacada boa do Mike Flanagan. Então, por exemplo, tem um dos jovens que conta uma história de fantasma. Os outros ficam só curtindo ali, ouvindo. Os personagens dessa história são os próprios jovens do Clube da Meia-Noite. Só que caracterizados como outros personagens. Então aqui tem heróis, tem vilões, né? É muito interessante essa sacada dessa reunião deles intitulada Clube da Meia-Noite. E obviamente todo o desenrolar da história vai acontecendo. Os episódios, eles não são arrastados. Tem gente que pode ver, de repente fala assim, pô, é muito arrastado, é cansativo, não dá susto, e não tem fantasma e tal. A ideia aqui não é apresentar um monte de fantasmas como as outras séries, de certa forma, apresentam. Aqui é mostrar o impacto do sofrimento desses jovens e mostrar que existe uma força sobrenatural ao redor daquela casa ali. Alguma coisa está não só na casa, como nos arredores da casa. Aqui, inclusive, envolve também uma floresta, onde existe um grupo de pessoas que moram ali e que são muito estranhas e tal. Aí a história vai contando devagarinho também. Inclusive, a líder desse grupo de pessoas que moram na floresta é uma das personagens principais, uma das atrizes principais de A Missa da Meia-Noite. Ela era a vilã lá da Missa da Meia-Noite. A mulher trabalha bem pra caramba. Então, assim, é uma série envolvente, como tudo que o Mike Flanagan faz. É baseado, inclusive, num livro também, chamado Clube da Meia-Noite. Mas ela não é tão assim, chamativa, tão impactante como as outras séries. Mas é boa. Eu recomendo, tanto que eu estou trazendo um vídeo aqui no canal. Se fosse uma porcaria, já vai lá logo, olha, um lixo horroroso, ou eu nem traria aqui para o YouTube, jogaria direto lá no Instagram do Universo Compartilhado e falaria, olha, não vale tão a pena e tal, mas é uma série interessante. Ela começa bem, ela começa muito bem, aí ela dá uma mornada, de repente ela tem um pique de novo, ali na meiuca da temporada, ali, tipo no quarto, no quinto episódio, ela tem uma subida e ela vai. O final é que eu esperava um pouco mais, mas eu entendo que eles fizeram de propósito para dar um gancho para uma segunda temporada. Tomara que confirme uma segunda, porque ainda não foi confirmada. Tomara que consigam confirmar e o Mike Flanagan traga uma segunda temporada e explique mais coisas que ficaram no ar devido aos acontecimentos dessa primeira temporada. Mas é uma série recomendável, uma nota aí 6, 6,5. É recomendável, uma assinatura boa do Mike Flanagan. É mais uma história bacana desse. É um cara que vem se destacando nesse universo moderno de horror, trazendo essa coisa, ele gosta muito dessa coisa de horror em casas, em mansões, né? Você vê, Mansão Bly, Residência Rio, agora essa casa do Clube da Meia-Noite, ele gosta dessa coisa de casas fantasmagóricas, que é um dos principais pontos de filmes de horror, né? Não tem assassinos seriais, tem monstros clássicos, fantasmas, espíritos, crianças que se envolvem em histórias de horror também, e tem também as casas mal assombradas. O Mike Flanagan, ele gosta dessa coisa de casa mal assombrada. Então essa é mais uma história de casa mal assombrada que pode sim te agradar, principalmente se você assistiu os outros produtos desse gênio aí novo do horror moderno, que é o Mike Flanagan. Então, Clube da Meia-Noite é uma indicação do seu canal de cultura pop, Universo Compartilhado, contando aí com a sua inscrição, obviamente. Não deixe de participar das nossas redes sociais também, a gente também está lá, sempre trazendo muita coisa legal para você. Dá essa força para nós aí, não custa nada, né? É só um cliquezinho aí no vermelhinho e você dá uma força super gigante ao canal para que a gente continue crescendo devagarinho, mesmo que muito devagarinho, a gente não cresce tão rápido como canais por aí, mas tudo bem, faz parte, né?
Mas aqui a gente tem esse carinho, está sempre trazendo inovação para você, sempre trazendo coisa boa para você te ajudar a você não ficar perdendo tempo, tanto no cinema quanto nos streams, ficar perdendo tempo no que buscar para assistir. Aqui a gente te entrega de bandeja, você vai acompanhar ou não se você quiser. Beleza? Tamo junto? Então tamo junto. Forte abraço, ligadinho aqui no canal que já já a gente traz mais novidades para você e a gente bate aquela resenha super bacana aqui no seu canal de Cultura Pop. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!